O mangá começa com uma cena bem assustadora. Um planeta sendo devastado, o povo morto entre os escombros da destruição. No céu, as naves do exército de Frieza, e no solo, as silhuetas de Saiyajins transformados em Ozaros, levando caos por onde passassem. Dentro de uma das casas devia haver alguém, e pelo teto, um Ozaru com cicatriz no rosto enfia a cabeça para ver lá dentro como um predador buscando por sua caça. Bardock. Isso foi um pesadelo de Granorá, que afirma viver com esses pesadelos de quando a raça Saiyajin devastou o planeta dele e exterminou sua raça. Enquanto isso, Goku tentava capturar o peixe oráculo, para que o Whis desse uma dose de tranquilizante nele, para que então ele dormisse, já dizendo que a insônia do peixe é um mau auguro e pode significar tempos ruins para o futuro. Logo, Goku ativa o Ultra Instinto e tenta acertar o Whis com suas técnicas de clones, mas mesmo assim, pro Whis não era grande coisa, que ainda assim falava tranquilamente com o Goku, enquanto o Goku tentava dar uns míseros golpes nele. Você é principiante, ainda não tem um domínio correto. Meros te treinou e estava abaixo de mim, e ninguém tem um controle como o da Shinkan. Ouvir isso te faz querer treinar mais, não é? Vegeta observava o treinamento de Goku e dizia que não almejava o Ultra Instinto e também só queria superar o Goku com seus próprios meios. Bills se impressionou e ainda disse que isso era algo bom, afinal o Ultra Instinto não era a única habilidade dos deuses, o que despertou o interesse do Vegeta na mesma hora. Então Bills respondeu: "Você acha que um deus da destruição tem que usar algo que deixa ele de coração calmo e tranquilo?" Cara, o Vegeta não perdeu nem tempo, ele queria saber do que o Bills estava falando. E o Bills, na real, não estava nem aí. Disse que não queria alunos para ele, então saiu para tomar um banho e o Vegeta foi atrás dele. Isso se chama Mind Game, meus amigos. Granorá chega a um planeta no qual iria receber a recompensa pela captura do androide. Lá, o líder deles, o Elec, ainda diz que o Granorá é realmente eficiente e ainda afirma que os planos dele é criar um exército e dominar tudo, assim como o Frieza tinha feito. Mas o problema é que ele foi revivido. Ao escutar isso, o Granorá fica muito nervoso, querendo saber onde que está o Frieza, porque ele quer eliminar. Ele quer eliminar esse inimigo dele, pela vingança pelo povo dele ter sido dizimado pelo seu exército. E ele realmente perde o controle, mas então é dominado por um dos guardas de Elec. Em seguida, Granorá vai embora, com essa informação de que o Frieza está vivo. Pouco tempo depois dele partir, a nave dele é atacada por uns bandidos. Granorá usa a arma de paralisação em todos os membros daquela gangue, menos no líder, que então ele é ameaçado de morte caso ele não fosse embora ali na hora. E nesse momento a gente consegue ver uma cena em que a gente vê o rosto do Granorá sem aquele óculos dele. Então podemos ver o rosto dele e os olhos dele, na verdade o olho dele, que é ainda um pouco mais distinto do que a gente costuma ver, principalmente em Dragon Ball. E ainda mais ele faz uma pose muito interessante. Após essa parte, Granorá segue com a viagem ao seu planeta, Cereal. Sim, é esse o nome do planeta mesmo. E ele ainda diz que ele se sente fraco, ele sabe que ele é fraco e que ele não vai conseguir matar o Frieza nesse estado, mas que ele se tornará o mais forte de todos. De volta ao peixe oráculo, ele está tendo pesadelos e ainda diz, durante seu sonho: "O equilíbrio do universo 7 está mudando. O guerreiro mais poderoso do universo irá surgir." Analisando bem o início do mangá, cara, olha o que está acontecendo. O Goku está sendo treinado pelo Whis, um anjo. Vegeta possivelmente vai ser treinado por Bills, um deus da destruição. O caminho dos dois pode estar sendo traçado e mostrado pra gente há muito tempo. A gente que não estava entendendo antes. Os deuses da destruição mudam com o passar dos séculos, dos milênios, isso a gente já sabe. Mas como que então é a mudança dos anjos? Se é que existe realmente uma mudança, ou se é que existe um tipo de rodízio desses detentores, os detentores desse cargo de anjo. O Goku usa o Ultra Instinto calmo, tranquilo, frio, calculista, se tornando tão poderoso quanto o anjo. E Vegeta usando uma habilidade dos deuses, aniquilador e fatal, perigoso, temido, se tornando tão poderoso quanto um deus da destruição. Será que é esse mesmo caminho que a gente está tomando aqui? Olha, quando saíram as imagens do Bardock no mangá, muita gente achou que ele havia retornado de corpo e alma. Ah, meu Deus, o Bardock vai voltar, mas cara, não.
Era óbvio que não iria voltar, principalmente de um mangá pra outro assim, sem nenhum trabalho. Mas te digo uma coisa, guarda isso aí na sua cabeça. Agora, pensa no seguinte, a gente passou esse mangá todinho vendo o Granorá com pesadelos, querendo vingança pelos Saiyajins, e justamente na casa em que ele tava, quem entrou naquela casa pra destruir todo mundo lá dentro era o Bardock com o Ozaru. E lá na frente, lá no final do mangá, na real, não na frente, atrás no caso, o Peixe Oráculo fala que o guerreiro mais poderoso está pra surgir. E o Granola ainda diz que quer treinar pra ser o mais poderoso de todo, pra se vingar do Freeza. E quanto aos Saiyajins, cara, é um bolo que eu realmente estou fazendo pra você escutar. Mas pensa no seguinte, e se ele estiver pra realmente aparecer e não for realmente quem a gente esteja pensando? Tá, vou logo ao assunto que eu quero falar. O Bardock é um Saiyajin, pai do Goku, o primeiro Saiyajin a ser morto por Freeza no dia da extinção dos Saiyajins, tá? Junto com a destruição do planeta Vegeta. Já vimos várias vezes no anime, no filme do Bardock, no filme do Broly, o Freeza fazendo uma esfera de poder, arremessando contra Bardock, que então chega ao planeta. O Bardock então foi o primeiro Saiyajin a ser morto. Mas então, e se na real ele não foi morto? Bem, pode parecer meio loucura da minha cabeça, mas olha só. No mangá existe sim um mangá chamado Dragon Ball, o episódio de Bardock, em que na verdade conta e se Bardock não tiver sido morto realmente. O que acontece nesse mangá é que Bardock leva a esfera de poder de Freeza e ao invés de ser destruído, ele é levado pra... Ele viaja no tempo, como se aquela esfera de poder na real não destruísse ele, e sim levasse ele através do tempo, e ele volta pro passado, lá pra quando o planeta Vegeta ainda nem tinham os Saiyajins realmente. E cara, acredite, o que acontece nessa história é muito incrível, e é por isso que você vê tantas artes, tantas coisas por aí do Bardock como Super Saiyajin, até no próprio Dragon Ball FighterZ. Porque na real, nesse mangá, ele se transforma em Super Saiyajin, alimentando ainda mais a lenda do primeiro Super Saiyajin. Tá bom, e aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que esse mangá ele não tem realmente um fim, tá? A única coisa que a gente vê é o Bardock indo embora numa certa situação. Posso até trazer aqui futuramente no canal o enredo desse mangá, beleza? Mas a gente não sabe o que acontece com o Bardock nesse mangá, beleza? E agora eu quero fazer você pensar. Em Dragon Ball, o e se está começando a se transformar em e quando. São tantos elementos em potencial a serem aproveitados, assim como os que já foram. Freeza, um retorno do Freeza, os Cell Juniors lá na ilha do Android 17, o próprio Android 17, Majin Buu como uma peça central de uma saga, como na saga do Moro, o Ubi e o próprio Broly. Cara, vocês podem garantir que outros elementos estão sendo reaproveitados, adaptados e trazidos para Dragon Ball Super. Bardock se trata de um personagem famoso e muito querido por todos os fãs de Dragon Ball. Por isso eu digo, a pergunta não é e se Bardock voltasse? A pergunta é quando Bardock vai voltar? Agora eu trago vocês lá no início do que eu estava falando. A quem que o Peixe Oráculo estava se referindo como o surgimento do maior guerreiro de todos? Será que era mesmo o Granorá? E aí, curtiu? Então já deixa o seu like e se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Vou estar trazendo aqui mais reviews de mangás e as gameplays que eu amo trazer, você sabe disso, né? Aqui abaixo na descrição tá os links das minhas redes sociais pra gente bater um papo. E cara, comenta aqui embaixo as suas teorias sobre o futuro de Dragon Ball. O mangá tá cada vez me impressionando mais e mais e mais. Fica atento, já já eu tô voltando com mais vídeos, mais reviews, mais gameplays. Até logo!